Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir 2 Crônicas 14, 15, 16 e 17. Vamos lá. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e estabelecesse suas leis e seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou de um tempo de paz. Neste período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa porque buscamos o Senhor, nosso Deus, e ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale do norte de Maressa. Então Asa chamou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos este exército imenso, ó Senhor. Tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército os perseguiram até Gerar e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e pelo seu exército. E os soldados de Judá levavam grandes quantidades de despojos. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também dessas cidades. Atacaram ainda os acampamentos onde havia rebanhos e levaram muitas ovelhas e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me de todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viram em dificuldades, se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e quando o buscaram, o encontraram. Naquele tempo não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos impulsivos e repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim.
Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala da entrada do templo do Senhor. Depois, Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá, no reinado de Asa, quando viu que o Senhor seu Deus estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do rei Asa. Naquele dia sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas dos despojos que haviam encontrado em batalha. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer jovem ou idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo o Judá se alegrou com este acordo, pois o fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O rei Asa chegou a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Será. Derrubou este poste obsceno e o quebrou e o queimou no vale do Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel sobre toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Não houve mais guerra até o 35º ano do rei Asa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, o rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, com aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todas as cidades de Naftali, que serviam como centros de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então, o rei Asa ordenou que os homens de Judá levassem embora as pedras e as madeiras usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Geba e Mispa. Por este tempo, o vidente Anani foi ao rei Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios, aos seus exércitos enormes, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor e ele entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Os demais acontecimentos do rei Asa, do início ao fim, estão registrados nos livros dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos, e o povo fez uma imensa fogueira em sua honra.
capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor, removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Aserá. No terceiro ano do seu reinado, enviou seus oficiais a Benhail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas na cidade para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá haviam 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000, sob o comando de Adna. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280.000 soldados. Depois dele vinha Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor e que comandava 200.000 soldados. De Benjamim haviam 200.000 soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente, e em seguida vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e compartilhe. Vamos juntos fortalecendo a fé de muitos irmãos com a palavra viva, que é a palavra do Senhor. Um grande abraço e até amanhã.